Gente, bom dia. Então, vamos finalizar hoje, né, a nossa conversa aqui nesse mini curso. A ideia hoje, a gente, né, na última conversa ontem, a gente fechou um pouco aquela discussão inicial sobre cultura terapêutica, né, com alguns conceitos importantes, debatendo essa presença da psicologia, da psiquiatria no mundo contemporâneo, tentando olhar, né, quais são as implicações sociais disso e passando um pouco por aquele caminho de como que a gente chegou até aqui, né, o que que explica, quais foram os processos, né, que a gente, usando a Eva e Lu, a gente mostrou como é que algumas prerrogativas da modernidade foram sendo, de alguma forma, erodidas, né, nos últimos tempos, e como é que isso daí levou a um estado atual ligado a uma falência, de certa forma, de algumas premissas políticas, religiosas, sociais, como que a questão da tradição também deixa os sujeitos meio à deriva, né? Eu acho que o sentimento é um pouco esse. Como é que a autoajuda, por exemplo, como é que o universo da autoajuda, que é o que a gente vai trabalhar mais hoje, né? Não só a autoajuda no sentido dos livros, mas dessa lógica do que eu chamo de cultura da autoajuda, como é que ela consegue prosperar? Ela consegue prosperar, sobretudo num momento social em que os sujeitos se sentem meio à deriva. Ao estarem à deriva, eles precisam de algum tipo de apoio, e aí aparece um arsenal, toda uma indústria voltada a ajudar esses sujeitos que estão aí tentando se debater e conseguir prosperar, e conseguir, na verdade, sobreviver nesse mundo. A gente estava aqui antes de começar a gravar a conversa, falando sobre plataformização do trabalho, né? A gente está falando de um contexto em que poucas coisas são sólidas, né? Sem querer aderir à metáfora lá do Bauman, da coisa da modernidade líquida. De fato, sim, poucas coisas hoje em dia a gente consegue apontar como tendo uma solidez, como tendo uma robustez, e o próprio mundo do trabalho cada vez mais mostra isso, né? Inclusive, se a gente for olhar para essas plataformas de redes sociais, em que muita gente trabalha e aposta o trabalho naquilo, né? De construir uma carreira, sei lá, no Instagram, construir uma carreira, essas redes sociais elas podem a qualquer momento, por exemplo, ser descontinuadas. E aí todas as pessoas que investiram tempo, e é só uma metáfora disso, né? De quão frágil é esse mundo do trabalho hoje em dia, e aí estou focando só no trabalho, poderia falar sobre quão instável é o mundo hoje em dia em relação a várias dinâmicas, a vários processos, mas focando no mundo do trabalho, esse mundo que oferece tão pouca segurança é o mesmo mundo que fornece um mercado consumidor gigantesco para essa indústria de aconselhamento que vai surgir, seja através dos livros de autoajuda, seja através da figura do coach, né, que vai te ajudar, que vai ser meio que um guru, né, tentando, te ajudando a trilhar caminhos nesse mundo tão incerto. E também como é que isso, né, essa lógica da autoajuda, de, de um discurso que coloca no sujeito a possibilidade de construir sua própria vida e lidar com as dificuldades, né? É um chavão nos livros de autoajuda começarem a narrativa, né? Os livros falando sobre quão ruim o mundo está. Vários fazem isso. Ah, o mundo é isso, o mundo é ruim. Ah. Aí constrói esse cenário muito negativo nas primeiras páginas para depois falar. Mas a resposta está dentro de você, né? Você tem os recursos para conseguir, e até aquele clichê também de falar que isso pode ser uma grande oportunidade, né? Da crise como uma possibilidade de você conseguir prosperar em cima da crise, inclusive usando as coisas que a princípio são negativas. E aí, a conversa de hoje eu vou focar, né? Não daria para falar sobre tudo que eu trabalhei na tese, com mais detalhe, e aí eu tentei puxar um pouco essa tese, né, que virou um livro que foi publicado em 2018. Eu olho para autoajuda especificamente, né, como eu já falei no primeiro dia aqui do mini curso, para essas figuras do vencedor e do fracassado. Quando eu comecei, né, percebi que eu queria fazer a tese sobre autoajuda, o primeiro processo, imagino que é muito parecido com o que vocês estão passando também na pesquisa de vocês, é tentar entender, assim, eu tinha mais ou menos uma questão, eu sabia que eu queria pesquisar autoajuda, mas aí quando eu comecei a olhar, né, autoajuda na Amazon, nos sites de livros em geral, nas livrarias,
eu me deparei com uma quantidade assim, absurda de temas. Seria totalmente inviável fazer uma tese sobre autoajuda de uma maneira geral, porque, como eu até falei, comentei ontem quando estava falando sobre religião, existe assim, segmentos muito específicos dentro da autoajuda que não necessariamente dialogam, então estava meio complicado de entender por onde eu entraria na pesquisa, mas eu acabei percebendo essa repetição de aparecimento dessa figura do vencedor. E aí começou a me chamar muita atenção. E, obviamente, pesquisando sobre vencedor, eu não encontrei a mesma presença de livros falando sobre fracasso, porque, né, a autoajuda não vai perder tempo escrevendo sobre fracassado, porque ninguém vai querer comprar. Embora eu tenha encontrado um livro, um só, com um título com um fracasso, que era Só é fracassado quem quer. O resto todos apostam na figura do vencedor, né, para vender o livro. Mas eu trabalho na tese essas duas figuras, né, como esse binômio, o vencedor e o fracassado. E aí eu botei um trechinho aqui, né, do livro, que eu coloco na introdução, que é nesse livro analiso a forma por meio da qual o ambiente social em que estamos inseridos promove, mediante diversos tipos de artefatos culturais e pela legitimação de determinados discursos, o imperativo da vitória. E, paralelamente, referenda, utilizando específicos argumentos morais, a classificação de indivíduos como vencedores e fracassados. No momento que eu estava escrevendo a tese, que eu comecei a escrever a tese, comecei a escrever em 2011, era muito evidente para mim que estava começando a se espalhar no Brasil, assim, eu comecei a colher alguns exemplos, né, e coloco isso na tese, de como é que tanto o termo em inglês, loser, como o termo na tradução, né, que não é perfeita, mas que é a tradução que a gente usa, que seria de fracassado em português, começa a ser muito utilizada, assim, de novela da Globo, a vilã vai xingar a pessoa e usa essa palavra fracassado, que não é uma palavra que sempre foi muito utilizada como um xingamento muito comum no Brasil. E aí o meu argumento é que isso daí, de alguma maneira, é uma incorporação dessa figura do loser, que essa sim, nos Estados Unidos já há muito tempo, é um grande xingamento, né? Você quer se referir a alguém como a pior coisa que existe, você vai usar a palavra loser. E aí eu traço um pouco de como é que isso foi construído ao longo do tempo, né? Que palavras são essas, o que elas significam, e a linha de raciocínio um pouco é que essa adoção dessa divisão entre vencedores e fracassados tem muito a ver, é claro, também com o avanço de uma mentalidade neoliberal, justamente com esse discurso, a gente vem falando aqui desde o início, de apostar no indivíduo como centro de tudo e como aquele responsável também por gerir sua própria vida. Logo, se uma pessoa conseguiu conquistar uma vida boa, pode ser considerada um vencedor, é por mérito dela, assim como se ela fracassou, se ela não conseguiu, se ela é uma pessoa dependente do Estado, por exemplo, ou dos outros, ela é um fracassado. Então, é essa aposta no indivíduo, né, essa colocação do peso sobre. Peraí, deixa eu derrubar uma garrafa. Colocação do peso das soluções, na verdade, né, como em cima dos indivíduos é que vai gerar, que vai facilitar, na verdade, a adoção desses termos. E aí eu penso essa coisa do loser como uma categoria, né, que vem sendo cada vez mais adotada, e como é que a indústria midiática acaba, de alguma maneira, também colaborando com isso, nessa promoção dessa imagem dos vencedores. E aí não é muito difícil da gente conseguir visualizar. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar, por exemplo, na figura do empreendedor, como esse grande vencedor que aparece nas últimas décadas, né, nesse lugar de destaque. Eu estava vendo agora de manhã, antes de começar a aula, as repercussões da vitória da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, como é que ele está ali colado o tempo inteiro, a grande figura que aparece junto com ele, muito mais do que o vice, muito mais do que o vice-presidente, quem aparece o tempo inteiro com ele na campanha e no discurso, né, de vitória, é o Elon Musk.
e como é que ele vira, assim, hoje em dia talvez seja grande, né, o grande exemplo dessa figura do empreendedor celebridade, que é alçado a essa categoria do grande vencedor, do cara que pode tudo, e que cada vez mais se coloca também como um exemplo a ser seguido. Se a gente for trazer para o caso do Brasil, acho que talvez para vocês que são de São Paulo isso ficou ainda mais evidente. A gente aqui do Rio acompanhou, mas claro que não tão imerso, uma figura como a do coach, que vira de uma hora para outra, vira um possível prefeito da maior cidade do país, né, da cidade mais rica da, da América Latina. E, cara, como é que esse cara, o Pablo Marçal, que até outro dia, eu lembro que eu dei uma disciplina, comentei com vocês que eu dei uma disciplina sobre esse tema no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. E o Pablo Marçal aparecia como exemplo dos seminários dos alunos, como um case quase, não digo engraçado, porque acho que ninguém estava rindo ali naquele momento, mas curioso, né? Um case curioso, porque fizeram um dos seminários foi sobre coach, e eles mostraram lá a figura dos caras, aquele caso que ele levou os caras para subir um negócio lá, e eles tiveram que ser resgatados, vários casos envolvendo o Pablo Marçal, mas né, quase mostrando assim, olha onde a gente pode chegar com essa cultura do coach, olha quão complexo é isso. E aí corta para um ano depois a gente discutindo o Pablo Marçal como um possível prefeito da cidade de São Paulo. Então, acho que não é difícil da gente entender como é que há, de fato, uma promoção pela indústria midiática dessas figuras, né, dessas imagens. E aí, na tese, eu faço uma recuperação de de onde surgem essas palavras, né? De como é que os termos winner e loser passam a figurar nos Estados Unidos. Para a gente é muito, para a gente que cresceu assistindo o filme de high school americano, que já é tão naturalizado, né, essa figura do loser, parece que desde sempre existiu, né, essa figura lá. E aí fazendo uma recuperação histórica, indo buscar um pouco as origens desse uso, eu cheguei no século XIX, que é quando esses termos são popularizados, e descobri que, na verdade, winner e loser começam a aparecer, os primeiros usos que são reportados desses termos são, para além do sentido literal, né? Tipo, por exemplo, vencedor de uma prova, vencedor de uma competição, e do loser também como aquele que não só o termo loser, por isso que o fracassado em inglês ele não guarda essa mesma dubiedade que existe na palavra em inglês que tem a ver com falir e fracassar, né? O loser é aquele que entra em falência e é aquele que fracassa. A palavra fracassado não traz essa ligação com a palavra da falência que existe nos Estados Unidos. O termo loser era usado muito por instituições bancárias, por exemplo, para poder dar crédito aos outros, ou para poder fornecer empréstimo, assim como o termo winner também. Era meio que categorias burocráticas que eram usadas por comissões de falência, por agências de crédito, e aí, desse sentido, ligado mais estritamente às finanças, ele começa a entrar num certo imaginário popular e começa a ser usado com um sentido mais moral, né? Tanto o vencedor quanto o loser começam a ser usados nesse sentido. Para entender um pouco o contexto dessa retórica do sucesso e da própria autoajuda, embora não seja literalmente autoajuda, né? A gente fala de autoajuda sobretudo para falar de um livro publicado na Inglaterra em 1859, chamado Self-Help, né? É um termo literal que meio que dá início ao gênero, um livro do Samuel Smiles. Mas nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, existia muito forte essa tradição dos contos rags to riches, que é um termo que é usado, que é um termo, uma expressão utilizada até hoje, para se referir a essas histórias em que pessoas saem de um estado de pobreza e alcançam sucesso. Eram pequenas historinhas, né? Esse Horácio Alger é um dos principais autores dessa época que escreve sobre isso. Basicamente, ele narra a história de pessoas, sei lá, um menino que é um engraxate ou que trabalha com algum trabalho muito simples, e aí, claro, né, apostando nesse contexto do século XIX, na coisa da virtude do caráter, no sentido de que aí ele trabalha duro, ele é muito sério, ele não comete nenhum tipo de crime, ele é uma pessoa correta. Só que é curioso, porque aí, normalmente em algum momento da vida dele acontece alguma coisa que ele prospera e ele vira, sei lá, um grande empresário.
Só que isso daí é narrado nesses livros, normalmente com um ponto de virada que é muito da sorte. Então, por exemplo, um rapaz é um engraxate que trabalha não sei onde, que é muito sério, trabalha, é dedicado, e um dia ele está passando pela rua e ele vê num lago um menino se afogando e ele salva, e esse menino é filho de um grande empresário que dá a ele um cargo, dá dinheiro para ele, dá um cargo para ele, emprega ele, e ele do nada vira uma grande figura na cidade em que ele vive, um grande exemplo a ser seguido. Então tem esse fator sorte, né, o que é engraçado, porque embora sejam contos que têm como objetivo incentivar as pessoas a terem um trabalho duro, né, para buscar uma vida melhor, existe um fator sorte que é meio assim, incontrolável, né? As pessoas não têm muito como controlar. O argumento é que ao longo do século XX, né, e hoje em dia no século XXI, esse imaginário que está ainda, que já desde o século XIX muito forte em lugares como os Estados Unidos, começa a chegar em outros tipos de produto, né? A ênfase nas biografias e autobiografias é claramente um retrato disso, de como é que a gente aposta muito na construção da imagem dessas figuras que a gente pode apontar como os vencedores hoje em dia. Foi meio inevitável, né, na tese, construir um pouco esse argumento sobre vencedores e fracassados. Era inevitável não partir dos Estados Unidos e chegar no Brasil, né, porque esse imaginário claramente é construído lá, e a gente, de alguma maneira, importa essa lógica, e importa alguns pressupostos também que são desenvolvidos naquele país. E aí, um livro que foi importante na construção dessa parte da tese foi esse aqui, Born Losers, uma história do fracasso nos Estados Unidos, em que é uma pesquisa bem interessante. Maica travou. A esse ato extremo. Voltou a gravar que tinha parado? Desculpa, eu dei uma caída aqui, desculpa. Ah, tá bem. E aí eu coloco aqui, eu trouxe um trechinho da tese, em que eu falo, é sintomático que a própria expressão sonho americano tenha surgido e se popularizado justamente nos anos que se seguiram ao colapso financeiro da década de 20. Porque ele fala que essa expressão do sonho americano surge justamente nessa época, o que de fato é curioso, né? E aí eu estou me apoiando aqui nesse livro, né? Sobre isso, o autor, que é o Sanders, comenta: o pior fracasso do nosso país, a crise de 29, né, gerou o nosso melhor provérbio nacional sobre sucesso. Para ele, no entanto, essa situação não é contraditória. O fracasso não é um lado negro do sonho americano, mas a sua fundação. O sonho americano dá a cada um de nós a chance de ser um fracassado nato. E aí, o que ele está falando é isso, né? Se consolida nesse momento a ideia das saídas individuais, só que você aposta no discurso de que é possível, né? Qualquer um pode conseguir, não quer dizer que todos vão. Mas você vende a ideia de que qualquer um pode conseguir, porque os Estados Unidos permite a existência desse sonho americano. E aí ele mostra como é que depois disso, né, ao longo do século XX e até hoje em dia, essa ideia está muito consolidada. Junto a isso, né, uma figura que vai aparecer com muita proeminência dentro dessa lógica, e que também ajuda a gente a entender esse binômio vencedores e fracassados, é a figura do self-made man. Olhando também para como isso surge, né, um pouco do histórico dessa figura, a gente acaba caindo no contexto de fundação dos Estados Unidos e dessa figura do pioneiro e do Yankee. São duas figuras que aparecem com muita frequência em textos que vão falar sobre o self-made man. A figura do pioneiro é basicamente alguém que trabalha com, com produção rural, né? Ele é um povoador, é uma figura que foi muito importante, por exemplo, na Marcha para o Oeste, nos Estados Unidos, de como é que aquela figura que vive na fronteira
E até hoje em dia, né, tá muito, embora você falando da fundação dos Estados Unidos, de séculos atrás, ainda é uma figura muito presente, né? É o homem em cima do cavalo que vai desbravar, ele continua de alguma maneira sendo um certo herói. E a figura do Yankee seria uma versão mais contemporânea disso, seria uma versão capitalista dessa figura do pioneiro, uma atualização da figura do pioneiro que a gente poderia hoje entender muito como a figura do empreendedor. Uma pessoa como Elon Musk seria facilmente enquadrada dentro dessa lógica. Os dois representam, de alguma maneira, essa história do self-made man dos Estados Unidos, né? E a gente pode pensar e incorporar isso de alguma maneira também para o Brasil, de como é que isso daí é encarado também no Brasil. O próprio universo do agronegócio incorpora muito isso, né? É um dos lugares no Brasil em que a gente vê muito esse discurso, por exemplo, do pessoal que migrou do sul do Brasil em direção às áreas de produção de soja no centro-oeste, tem muito esse discurso, né? Embora seja diferente, não pode falar que eles são literalmente os pioneiros, o Brasil já estava consolidado quando isso acontece, né? Não estava em processo de construção do país. Existe muito esse discurso do cara que foi para um lugar meio inóspito, em que, por exemplo, a soja não se adaptava ao clima, e eles tiveram que dar o jeito deles e conseguiram construir esse império que hoje em dia é o agronegócio brasileiro. E aí, alguns pesquisadores que vão falar sobre o self-made man, como o Jeffrey Deck, que é um cara que eu usei muito para falar sobre isso, ele trabalha com a ideia de que ele não gosta de trabalhar o self-made man como um mito. Embora em várias pesquisas, em vários textos a gente veja, né, o self-made man como um mito do self-made man, ele acha que mito dá uma ideia meio transcendental da ideia do termo, né, dessa expressão. Que ele prefere falar que existe uma narrativa do self-made man. Porque quando a gente fala de narrativa, a gente localiza historicamente um termo. Ele fala que esse termo ele foi construído ao longo do tempo. E não só ele foi construído ao longo do tempo, como ele é atualizado. E é por isso que ele ainda hoje consegue se existir, ser tão forte, ser inclusive espalhado para outros lugares do mundo, né, com a influência da cultura americana, sobretudo. E ele vai falar como é que isso aconteceu ao longo do tempo, né, como é que essa narrativa foi se construindo ao longo do tempo. E aí ele divide em três fases. Primeira fase, no século XIX, ligada muito àquela coisa das rags to riches, que eu estava falando agora há pouco, dessas histórias, né? Mas não só delas, ele fala que existe uma ênfase muito grande nas histórias de ascensão e caráter, também de pessoas reais. Rags to Riches, a gente está falando de contos que são ficção. Mas ele fala como é que é um momento no século XIX em que tem muita demanda por biografia, por exemplo, de grandes capitalistas que estavam começando a se estabelecer naquele contexto. Histórias que normalmente colocavam em primeiro plano, e a palavra aí, talvez que seja mais importante nesse contexto, é a palavra do caráter. A gente está falando de uma época, né, século XIX, em que a cultura do caráter é muito forte. Aí já tem uma outra linha de pesquisa, de reflexão acadêmica sobre essa passagem do século XIX para o século XX, como uma passagem também da cultura do caráter para a cultura da personalidade. Quando a gente estava falando ontem sobre a questão dos sujeitos, né, da figura do sujeito do iluminismo, até chegar no sujeito pós-moderno, a gente passou de alguma maneira por isso sem usar exatamente esses termos. E aí, qual seria a diferença? No século XX, essas histórias de self-made man não passam mais necessariamente pela noção de caráter. Não é que o caráter tenha caído em desuso, ou que hoje em dia a gente não fale mais em caráter, mas de fato é uma palavra que não é mais tão acionada hoje em dia quanto já foi em uma outra época. O caráter é uma questão fundamental. Hoje em dia a gente também julga as pessoas e as trajetórias a partir de outras dimensões. E a noção de personalidade vai de alguma maneira ocupando esse espaço do caráter. O que faz sentido ligado àquela questão que a gente estava falando sobre o declínio da tradição, etc. Porque hoje em dia a percepção é de que caráter está muito ligado a uma noção de algo que nasce com a gente, que acompanha a gente ao longo da vida inteira. Eu falei ontem que a gente hoje em dia tem uma dificuldade de lidar com esse tipo de explicação, que a gente entende muito mais os sujeitos tendo a sua personalidade formada ao longo do tempo. E a personalidade tem essa fluidez maior. Enquanto o caráter está muito ligado, do ponto de vista metafórico, a uma coisa mais rígida, mais dura, algo que está no núcleo do sujeito, a personalidade é algo mais maleável que pode ser transformado. Então, a pessoa pode ter um determinado tipo de personalidade numa época da vida e desenvolver uma outra com o tempo.
Ao longo do século XX, a figura do self-made man está mais ligada a essa fluidez. E existe uma aposta muito nessa questão das narrativas psicológicas. Se coloca ênfase, por exemplo, nos estados mentais que permitem que determinados sujeitos prosperem. É quando vai surgir aquele discurso que a gente vê até hoje em dia sobre mindset, como é que algumas pessoas têm uma capacidade de estar à frente do seu tempo, essa coisa do self-made man como um inventor visionário, ela vai ser muito forte ao longo do século XX. Quando a gente chega no século XXI, né, no final do século XX e agora, hoje em dia, existe uma outra passagem dessa segunda fase para a terceira, em que, na verdade, mais do que uma passagem, me parece que a terceira fase marca uma exacerbação dessa segunda fase. Nesse momento, a gente continua trabalhando com a lógica da personalidade, mas mais importante ainda do que a personalidade é a imagem, no sentido de qual é a imagem que é vendida. Então, no fundo, a gente não está muito preocupado em entender, de fato, com profundidade, quem são essas figuras que a gente está citando aqui. A questão é o que elas vendem, inclusive literalmente. Figura como Elon Musk, ele é muito mais associado. Você perguntar aí para pessoas aleatórias, quem é Elon? É o cara dos foguetes. É o cara. As coisas, a força dessas imagens, né? Que estão nas redes sociais, que estão na mídia tradicional, estão na televisão. Essas imagens são muito fortes. E aí o Jeffrey Decker vai falar como é que é o século XXI, né? Desde o final do século XX, é o contexto em que o self-made man se vende muito através da imagem, da mídia e se torna uma celebridade. E essa é uma diferença. Os grandes empresários, os grandes homens de caráter que eram colocados como grandes exemplos no século XIX, não eram celebridades. Bem que a gente está falando de um contexto em que a própria ideia de celebridade está sendo criada e desenvolvida naquela época. Nem existia essa ideia de celebridade tal como a gente entende hoje em dia. Eram pessoas admiráveis. Podia ser um político, podia ser um grande capitalista que ninguém nem conhecia o nome. Conhecia a empresa, mas não conhecia quem era o nome ou o rosto por trás daquele empreendimento. Hoje em dia isso é meio impossível. Se existe uma grande empresa, se existe uma grande marca, normalmente existe um rosto por trás dela. Sobretudo quando a gente está falando de olhar para essas construções de narrativa de self-made man. E aí eu trouxe para a gente olhar, assim, meio que da nossa história recente, um exemplo que eu acho que é até melhor do que do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal já flerta com essa coisa do coach, já nasce meio como de uma maneira meio duvidosa, né? Tanto que ao mesmo tempo que ele é muito adorado, ele é muito criticado. Num contexto, voltando um pouquinho no tempo, a gente está falando aqui de 2008, existia uma figura que era mais uma unanimidade, digamos assim. Claro que existiam os críticos, mas ele conseguia angariar uma simpatia e foi muito construído como uma celebridade. Esse é o argumento. Eu tenho um artigo, um capítulo de livro, na verdade, que eu publiquei com o meu orientador do doutorado, João Freire Filho, que saiu num livro, está disponível aí na Eu adoro, internet. adoro esse artigo, adoro, eu leio, eu uso ele em aula até hoje, esse artigo, muito bom. Que bom. Foi um artigo que a gente gostou muito de escrever, porque de fato a gente ficava muito intrigado com. A gente escreveu bem nesse momento, né, em que o Ike era essa grande sensação. A gente falava, cara, como é que um, a gente está realmente transformando esse empreendedor numa grande celebridade? Assim, as pessoas conheciam o rosto dele, ele aparecia em programas de televisão, ele conseguiu de fato transcender essa figura do capitalista, do cara que só era um grande empresário, para virar uma pessoa que aparecia publicamente. Claro que no caso dele tem a particularidade da relação dele com a Luma de Oliveira, que torna ele ainda mais esse personagem mais popular, mas aqui a gente está vendo exemplos de ele na capa de revista apenas pela sua trajetória profissional. E aí a gente tenta entender assim, né, desse empreendedor como esse modelo de vida heróica, botando a gente olha para algumas capas, algumas matérias que são feitas sobre ele. E aí, assim, tem tanto no caso da Veja, um foco maior no momento em que ele abre o capital da empresa dele na Bolsa e vira o maior bilionário brasileiro, como outras revistas que vão dar uma atenção também para a vida pessoal, né? Pensando filhos, vaidade e, claro, dinheiro. E aí esse termo, né, bilionário popstar, que aparece na capa dessa revista, a gente até usa
no título do capítulo. Aí uma citaçãozinha do Ehrenberg, né, do Culto da Performance, esse texto é bem famoso, vocês devem conhecer, que ele fala: o empreendedor foi erigido como modelo da vida heróica porque ele resume um estilo de vida que põe no comando a tomada de riscos numa sociedade que faz da concorrência interindividual uma justa competição. Quando a salvação coletiva, que é a transformação política da sociedade, está em crise, a verborreia de challenges, desafios, performances, de dinamismos e outras atitudes conquistadoras constitui um conjunto de disciplina de salvação pessoal. Basicamente, a gente está pensando que o empreendedor é uma prova, né? Ele é muito apontado como um exemplo um, de que funciona esse mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, se para ele deu certo, se deu errado para você, a culpa é sua. Então, é muito sedutor, de fato, para um modelo de sociedade que aposta nessa coisa da solução individual, eleger os seus vencedores e vender esses modelos como modelos possíveis. Porque aí realmente é muito fácil você entender que o problema está em você, se o fulano de tal. Sempre tem, né? No Brasil tem, não sei, eu não lembro o nome agora, mas tem um desses coaches que começou como vendedor de água, no sinal, né? Ele fala, eu vendi água, não sei o quê. Sempre tem essas narrativas. Essas narrativas, elas são, de alguma maneira, uma espécie de consolo ao mesmo tempo, né? Porque elas mantêm esse sonho de você, de fato, conseguir também em algum momento. Então, quando a gente vê, por exemplo, como é que esse discurso do empreendedorismo vai entrar em algumas categorias profissionais muito fragilizadas. Hoje em dia, a gente estava falando de plataformização do trabalho. É impressionante aí a pesquisa do Rafael Groman, que vocês devem conhecer, né? Que é ótimo, pesquisador brasileiro. Ele é dois, que tem olhado para esse processo da coisa da uberização. Da uberização é um termo que nem eles nem gostam mais, né, da plataformização do trabalho, mas você vai pegar, por exemplo, motoristas de Uber, tem um artigo do Groman que ele fala justamente sobre isso, como é que eles se entendem como empreendedores, que é uma forma também de tentar fugir de uma fragilização da relação de trabalho, né? É claramente melhor você se entender como um empreendedor do que como um trabalhador explorado por uma plataforma estrangeira. Então, é um discurso que também é sedutor, né? É fácil fazer a crítica disso, mas também acho que vale a pena a gente tentar entender por que esse discurso funciona, né? Por que as pessoas aderem a esse discurso? Ninguém quer se colocar numa posição fragilizada. As pessoas querem aderir a um discurso que as coloque em uma posição melhor. E aí você aderir ao discurso do empreendedorismo é se colocar numa posição de certa forma de controle. A gente estava falando na discussão de ontem como é que a gente está vivendo um momento de incerteza, em que nada está garantido, em que os sujeitos se sentem perdidos, e aí vem uma plataforma te falar, você vai controlar seu horário de trabalho, você vai controlar quanto você ganha, só depende de você. Mesmo que você tenha que trabalhar 18 horas por dia, levar uma garrafinha para fazer xixi no carro e não se alimentar direito, mas você pode controlar. Está nas suas Eu, mãos, eu né? acabei, eu acabei de fazer um mapeamento, né? Se Deus quiser, eu deposito a minha tese na semana que vem. E aí eu mapeei toda a publicidade da Uber nos últimos 10 anos, né? Gente, mas é uma coisa assim, né? Sem querer. Cara, tem uma Eu estou campanha que muito eles curiosa para fizeram. ler esse trabalho, Marcos. Estou querendo que saia Nossa, logo. mas Maica, assim, olha, cara, é um negócio aviltante, assim, do tipo, um case que mais me marcou. Eles começaram a contar histórias de motoristas lá em 2019, 18 e tal. E a história, não com um tom ficcional, mas é uma história real do motorista, né? E depoimentos do tipo, eu ralo pra caramba aqui na Uber e tal, mas eu fui em todas as vacinas do meu filho, sabe? Assim, cara, assim, aí eu tô usando muito a Paula Sibília, que ela tá chamando de um cinismo neoliberal, né? É um cinismo, Uhum. assim. E assim, impressionante, assim como o Eike Batista aqui, né? Quer dizer, na capa da Veja, na época e tal. São pessoas de PR, né? A Uber, para mim, a minha conclusão é essa. Eles são uma empresa de PR, sabe? Como eles conseguem mobilizar, como eles conseguem, né? O presidente da Uber estava outro dia no Brasil jantando com o Lula, quer dizer, como os caras conseguem impressionar. E assim, eu tiro o chapéu, entre aspas, assim, sabe? Que habilidade que esses caras têm, cínica, né? Do mal, assim, né? E tá introjetado, bem como você comentou, tá introjetado no motorista, assim, né? O cara. E cheio de contradições, né? O que que você acha da CLT? Sim. Não, não quero, imagina, eu quero ser patrão de mim mesmo, tal.
Ah, é, pois é, mas acho que um descanso semanal, férias, plano de saúde seria legal. Tá? Quer dizer, um cara cheio de contradições aí, você entendeu? E aí, para encerrar, uma fala que me marcou, até ia colocar no nome da tese, acabou que a gente foi para outro caminho, mas um cara que eu entrevistei aqui perto de casa, aqui, peguei a Uber com ele e tal, e comecei ele, antes de me identificar como pesquisador, né? E aí, amigão, como é que anda a vida? Tudo bem? O cara vira a cabeça para trás para mim, olha e fala assim: a vida é luta, né? Eu falei, a vida pois é, a vida é luta. O cara me bradou comigo isso, assim, sabe, de um jeito assim. A vida é luta, meu amigo. A vida é uma disputa, né? É uma competição. Meus inimigos têm que ser derrotados, né? Impressionante como isso está introjetado nas pessoas, né? Que inclusive dificulta muito um tipo de organização, qualquer tipo de organização sindical dessa categoria. Total, Porque total, se eles entendem o outro como um inimigo, né, no sentido de um competidor, como é que você vai criar uma união, uma unidade para lutar por algum tipo de direito, né? total. Então, é muito complicado. E aí você estava falando isso, eu ia comentar alguma coisa. Do, do cara lá, eu fui na vacina do meu filho, né? Então tem história. A Uber, assim, os caras contratam. Um amigo meu trabalhou na Uber, né, como diretor de criação. Eles foram buscar os melhores criativos do mercado brasileiro publicitário e fizeram campanhas que ganharam o Leão em Cannes aqui no Brasil. E na Holanda não fizeram nada. Não existe publicidade da Uber na Holanda. Então eles fazem isso aqui no sul global, né? Em países como o nosso, com mais de 1,5 milhão de motoristas e tal. Lá na Holanda, que é um norte global, um país pequenininho, eles não são loucos de fazer esse tipo de coisa cínica. Porque Aí lá, em São né? Paulo tá autorizado o Uber Moto? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tá bombando aqui, eles estão indo para Porque Uber aqui, barco, Uber tobogã, estão indo para tudo que é lado. Agora para jogar aqui no fumaça, Rio, é mesmo? em breve vocês vão começar a ouvir falar mais sobre isso, se vocês não ouviram ainda. Infelizmente, vocês vão começar a ouvir mais falar sobre isso, porque assim, tá virando. O Rio tem essa cultura do mototáxi nas comunidades, principalmente. É muito comum dentro das comunidades a coisa do mototáxi. Tá. Só que agora tem o Uber Moto. E o Uber Moto chegou aqui com um valor. Vocês imaginam, a corrida de Uber já é meio barata em alguns. A gente percebe que não pode dar certo aquele valor da corrida de carro em alguns momentos. Você abre o. Não estou com meu celular aqui, ver se eu consigo simular alguma corrida aqui para poder fazer um exemplo. Você É, abre o agora eu tô aplicativo da dizendo Uber, aqui. Eu não sabia que já chegou em São Paulo e aí vamos supor, vou botar, eu estou aqui em Copacabana, vou colocar que eu estou indo para Niterói. Como longe. Deixa eu pegar um lugar mais. No momento que está, pelo visto, está com trânsito aqui, porque tá mais. Normalmente o Uber daqui para Niterói dá uns R$ 60, então está um pouco no mais barato, né? No Comfort ou no Uber X. Deixa eu já. botar aqui para o bairro do Jardim, é um bairro aqui também na Zona Sul, perto. O Uber X está R$ 18,92. O Uber Moto está R$ 9. Nossa. Só que muito frequentemente, se você vai fazer um trajeto ainda menor, você abre, um Uber Moto está R$ 3. Está mais Meu barato que o Deus do céu. ônibus. Meu Deus do Essa céu. minha amiga que eu citei, a Tatiane Leal, que a professora estou aqui expondo a minha amiga Tati, ela mora em Botafogo, muito perto da época onde ela dá aula. Muito perto mesmo. Perto da saber quando é. Nem vale a pena pegar o ônibus, porque o ônibus deixaria ela num ponto que é mais longe para ela andar até lá do que a casa dela até lá. E ela várias vezes falou que sai atrás, ela pega Uber Moto e paga R$ 2, R$ 3 para se deslocar até lá. Só E que bota o assim, capacete e vai na garupa do cara, é isso? oi? Bota o capacete e vai na garupa do motorista de moto, é isso? Eles andam com capacete extra, e aí essas pessoas que têm o hábito. E olha só, tá virando uma febre. Não é mais uma coisa de comunidade. Você anda na rua, você vê pessoas com roupa executiva de trabalho, com a sua bolsinha, andando lá. E as pessoas estão começando a levar touca, aquelas toucas descartáveis, A para colocar na balaclava. cabeça e colocar o capacete, para não encostar a cabeça no capacete do Uber.
E assim, uma grande Meu febre. Deus. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, né, no INTO, que é o Instituto, até citei por conta de casos de corrupção ontem, o Instituto de Trauma e Ortopedia aqui do Rio, que é o maior hospital de trauma. Eu estava vendo outro dia, apareceu no telejornal local aqui, que 70% dos casos que dão entrada no INTO são de acidente de moto, já no Rio de Janeiro. Você imagina o potencial de problema disso, que a gente não tá, aqui a gente não está nem falando só de trabalho, a gente está falando de acidente, de risco, de trânsito. Como é que vai virar o trânsito do Rio? Vai virar o Vietnã, né? Porque é um trabalho muito, é muito mais fácil uma pessoa conseguir comprar uma moto para trabalhar de Uber do que um carro, né? Em relação a valor. Você pega uma moto mais antiga, e aí várias pessoas que trabalham com iFood, levando comida, né? Fazendo entrega de comida, estão migrando para Uber Moto. Estão começando a fazer Uber Moto também. Que aí, sei lá, passageiro é um pouco mais caro. Mas assim, o Meu potencial de pai. problema disso. Eu acho que teve uma autorização da cidade para que eles pudessem liberar o Uber Moto, né? Pelo visto, São Paulo Certamente. ainda não liberou. É, no município de São Paulo, acho que a Glória está escrevendo aqui, acho que a Glória mora em Cotia, né? Ela mora em outro município, se eu não me engano. Até onde eu sei, no município de São Paulo, né, pessoal? Quem mora aqui não tem Ubermoto ainda não. Tô olhando o app aqui, não apareceu para mim, não. É que eu cliquei no negócio aqui, parei de ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, em Jandira, cidade pequena, aqui já tem, tá vendo? A Glória mandou. Ai, Jandira. Eu acho que é uma questão de tempo que eles coloquem em São Paulo também. Gostaria que não colocassem, porque de fato acho que é um. Embora a gente entenda, né? É uma possibilidade de trabalho para muitas pessoas que não têm muitas opções, mas do ponto de vista de, de saúde pública, assim, de acidente, do que vai acontecer, cara, eu acho que é muito complicado. Muito complicado. Super. Mas vamos voltar aqui. Vocês conseguem ver direito? Que eu não estou conseguindo ver agora a Estamos tela vendo. direito. O Ike Batista aqui, as duas páginas de revista, Voltamos duas aqui. capas, tudo certo. Mas ele com essa peruca bizarra, né, que ele usava. Exato. E aí, outros, né, de ode ao empreendedorismo, essa daqui bem literal, né, de como é que ele é vendido, como educação, inteligência e trabalho o transformaram no oitavo homem mais rico do mundo. São capas que são muito de incensar essa figura, né, assim, de fato, capas muito elogiosas, a própria Veja fazendo uma metáfora bem bizarra aqui, colocando o Ike vestido igual o Deng Xiaoping, que foi o sucessor do Mao Tse-tung na China, né, comunista, que era conhecido por algumas frases, né, tipo enriquecer é glorioso, aquela outra, aquela metáfora do não importa a cor do gato, o importante é pegar o rato, que era um pouco de justificar a adoção de algumas políticas mais capitalistas para poder fazer a China crescer. E aí a Veja coloca ele, né, vestido de, fazendo essa brincadeira com Ike Xiaoping, e fala: nova leva de milionários brasileiros tem Ike Batista como ídolo, então já é colocado, né, literalmente nesse lugar, trabalha muito, compete honestamente, compete honestamente e corta para 2024, é engraçado, né? Orgulha-se de gerar empregos e não se envergonha da riqueza. E assim, é importante comentar, né, também pegando um pouco do que o Marco estava falando em relação à coisa do Uber, de como é que isso daí entra realmente na, na fala, né, dos trabalhadores, para a gente também não ficar achando, não fazer uma coisa muito maniqueísta, de achar que o momento atual, né, de uma política mais de direita, como é que esse discurso é conservador e coloca as pessoas nesse lugar. Lembrando que, por exemplo, a lei do MEI e o incentivo ao empreendedorismo começam muito fortemente no governo, no segundo governo do Lula e no primeiro governo da Dilma. O discurso de posse da Dilma é um discurso em que ela faz uma grande ode ao empreendedorismo. E os governos do PT são os responsáveis por criar uma série de mecanismos que permitem, por exemplo, a figura do MEI, que é uma maneira de driblar questões trabalhistas, né? Meio que tá a gênese disso que a gente vive hoje, da coisa do PJ, de ninguém mais ser contratado dentro da CLT,
estava lá em algumas políticas públicas que foram de um governo que se diz de centro-esquerda. Então, para ver como é que isso daí está muito espalhado, assim, não é um discurso fácil de falar, ai, não, porque o Temer com a reforma trabalhista, isso daí já vem de antes, né? Isso daí já vem de antes e está na esquerda, está na direita, está muito difícil de escapar desse discurso, essa lógica do empreendedorismo como panaceia, né? Como a grande solução para os problemas que são colocados em relação ao trabalho. Tá em todos os lugares, né? É difícil você criticar, inclusive mesmo dentro de ambientes progressistas, você falar mal de empreendedorismo, falar mal, né? A gente está fazendo aqui uma crítica, a gente não está falando mal. Mas é quando a gente apresenta uma crítica a isso, é difícil explicar um pouco para as pessoas qual é a pegada, né? Por que que é problemático você apostar tudo no empreendedorismo? Porque existe uma expectativa. Eu até brinco que uma vez alguém falou que eu ia oferecer essa disciplina, né, na graduação, que eu já comentei aqui várias vezes, e aí alguém foi falar para outros alunos sobre o que que era a disciplina, tentar explicar, né, porque cultura terapêutica não dá para entender muito bem. Ah, vai falar de empreendedorismo. E aí uns alunos acharam que eu ia falar, que eu ia ensinar empreendedorismo para eles. Ah, legal, empreendedorismo. Eu falei, não, gente, não é exatamente, não vou falar, não vou ensinar ninguém a ser empreendedor, não tem essa capacidade de fazer isso, vai ter que ser em uma outra disciplina de algum outro professor. Aqui a gente vai fazer a crítica disso. E olha que são alunos que se dizem muito progressistas, engajados, né, entre aspas, de esquerda, mas que também são muito seduzidos por essa lógica do empreendedorismo. E faz muito sentido que sejam, porque de fato esse é o mundo que a gente vive. É um mundo em que você, por exemplo, não consegue prometer aos alunos que estão se formando que eles vão conseguir emprego. Então, se eles não vão conseguir emprego, faz sentido que eles pensem no empreendedorismo como uma solução. Por isso que eu falo também, é bom a gente não ser maniqueísta, né? É mais fácil a gente conseguir entender por que que isso daí acontece do que, de fato, ficar demonizando. E aí, no caso do empreendedorismo, citando aqui de novo um outro trabalho de uma pesquisadora chamada Júlia Salgado, não sei se você conhece, Marco, o trabalho da Júlia, né? Depois dá uma olhada. Oi, Gisela. Olá, A Júlia, a Júlia Salgado tem uma tese sobre empreendedorismo muito legal, em que muito legal. ela faz. Você conhece? Eu fui da Ela está banca, falando. Ah, você foi da banca! fui Ah, da que legal. banca. É, bem Estou legal. falando para o Marcos que eu acho que talvez vale a pena ele olhar para os próximos desdobramentos da pesquisa, né? Em que ela dá Uhum, uma olhada na construção histórica, de como é que aparece a palavra, né, empreendedor na Folha de São Paulo ao longo do tempo. Ela isso. mostra desde a primeira vez que esse termo aparece até os usos que são feitos mais, né, mais recentemente. É bem legal, é uma tese bem robusta, bem Uhum, interessante. é sim. E aí, sim, a gente acabou de ver aqui o Ike sendo apresentado como como exemplo de alguém que compete honestamente, não se orgulha da riqueza, a gente corta para aquela matéria de 2017, o Ike Batista preso, envolvido em uma série de casos de corrupção na época do governo do Sérgio Cabral, aqui no Rio de Janeiro, já sem a peruca, que ele aparece na outra capa. E aí cortamos de novo, porque, né, Uhum. como o Jeffrey Decker fala, né, sobre Self-Made Man, é muito mais uma narrativa do que um mito, é mais fácil da gente conseguir entender na figura como do Ike, por exemplo, como é que essa narrativa é construída. Ele Uhum. aparece, desponta como um grande empreendedor, um grande exemplo a ser seguido, porque ele compete honestamente, porque ele é maravilhoso, porque ele é o homem mais rico do Brasil, porque ele é um exemplo do que deveria ser o Brasil. Lembrando que ele estava sempre muito colado com o Lula e com a Dilma, ele estava sempre, ele era convidado VIP de todos os grandes eventos que o Lula fazia. Ah, vamos inaugurar, sei lá, o projeto do Minha Casa Minha Vida, não sei onde, estava lá o Ike Batista fazendo papagaio de pirata, sempre muito colado. E é esse contexto em que ele está sendo incensado pela Veja é o mesmo que ele é figura VIP dos governos do PT. E aí vem essa reviravolta dele é preso e etc. E depois, passado mais algum tempo, chegamos ao momento atual em que ele vira coach. E ele já não só é coach, como está conseguindo ganhar bastante dinheiro de novo vendendo os ensinamentos que ele tem. Ele cobra, Uau! parece que é R$ 50.000 por uma mentoria. E em E 3 dias essas ganhou R$ 1 milhão doutoras aí, reais. todas pobres, não vendendo o conhecimento que têm. Por favor, meninas, melhorem. Cara, é surreal. É absurdo. O cara foi preso
comprovadamente, porque grande parte da fortuna dele vem de vários esquemas. A figura do Ike desde o início, né? No artigo a gente fala um pouco sobre isso, no capítulo que eu escrevi com o João. Isso foi antes dele ser preso. Já sabia que a fortuna dele já tinha conexão com coisas, por exemplo, o fato dele ter um grande investimento em mineração, postar muito na mineração, e ter sido filho de um cara que era ministro de Minas e Energia do Brasil, tinha meio que acesso ao subsolo brasileiro, ele tinha os contatos dele, sempre foi na base disso a fortuna dele. E aí ele consegue, e mesmo assim, vindo de um contexto muito específico em que ele, para prosperar, teve essa ajuda da própria história dele mesmo, consegue vender, ainda hoje, depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido preso, consegue vender mentoria para pessoas que estão dispostas a pagar 50 mil reais para receber os ensinamentos de Ike Batista. Então, a gente está falando basicamente de um contexto hoje em dia em que a gente entende o empreendedorismo cada vez mais como panaceia. A origem um pouco disso, né? Se a gente for olhar para o Brasil, por exemplo, está muito nos anos 80, que começa a se espalhar esse ceticismo em relação ao Estado, na sua capacidade de prover as demandas básicas da sociedade. Então, embora hoje, o Brasil eu acho que ainda é um caso interessante em que a gente ainda aposta muito no Estado, né? É curioso perceber, por exemplo, quando tem eleição, que mesmo pessoas que votam na direita, tirando um grupo mais específico, que de fato entende mais a questão do liberalismo e que odeia o Estado, no senso comum, você entrevista uma pessoa na rua que vai votar no candidato de direita, ele fala que vai votar no candidato de direita, mas ele quer que a saúde melhore. Dificilmente ele vai falar que ele quer que o SUS acabe. Esse discurso que o SUS tem que acabar, que a universidade pública tem que acabar, que a escola pública tem que acabar, pega um percentual pequeno da população que de fato adere a essas ideias liberais realmente. O senso comum brasileiro gosta do Estado, no sentido de que não gosta da figura dos governantes, dos políticos, mas acha que é quase que obrigatório que o Estado forneça algumas coisas. Tanto que a crítica é: o hospital público é horrível, mas ele não quer que o hospital público pare de existir, ele quer que seja bom. Então, acho que nisso daí o Brasil ainda é um país bem complexo. Acho que pensar isso no caso do Brasil, quem se dedica a esse tipo de pesquisa, tem que analisar mais a fundo, porque embora o discurso do empreendedorismo entre, embora o discurso, a racionalidade liberal, neoliberal entre, ainda é marcado por muita contradição. O Brasil é um país muito complexo, né? Então, é sempre bom a gente nuançar essas coisas para não parecer que é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Lá eles têm que, por exemplo, brigar para conseguir instituir um plano de saúde básico mínimo para a população, e isso é motivo de discussão do tipo, por que eu tenho que pagar a saúde do outro? Isso aqui entra também, está entrando cada vez mais, mas ainda é alvo de disputa. Não é tão dado assim que as pessoas vão abrir mão do hospital público como uma coisa tão simples que não é. E aí o outro ponto, né? Indivíduos, empresas, comunidades, organizações, escola, pais, todos deveriam se tornar parceiros do Estado, assumindo para si grande proporção da responsabilidade. Então, me parece que é mais nesse sentido de uma negociação, né? Inclusive as parcerias público-privadas, né, que é um tipo de ação que acontece no Brasil, é bem sintomático do que é o Brasil. O Brasil é justamente essa grande conjunção, né, de interesses privados e públicos misturados, e muitas vezes misturados para conseguir gerar corrupção, que é um outro elemento do Brasil também que complica ainda mais essa relação das pessoas com o Estado, né, porque é uma relação muito marcada por essa perspectiva da corrupção, do Estado como aquele que vai prover, mas que também vai me roubar alguma coisa, que não é confiável. O que, em alguma medida, ajuda, claro, a se espalhar esse discurso do empreendedorismo, né? E aí o argumento também é que, mais do que só incorporar nessa lógica do empreendedorismo a necessidade dos sujeitos serem um self-made man, fazerem sua própria história, mas como é que a própria lógica da empresa passa a pautar a maneira com que a gente se entende, né? Dentro daquela lógica que a revista Você S.A. exemplifica muito bem, inclusive em seu próprio título, de que você deve se gerir como uma empresa. Então, a gente poderia falar disso como meio que uma extensão dessa lógica do empreendedorismo para a própria constituição do sujeito, né? Como é que, até do ponto de vista ontológico, isso consegue entrar. E eu coloco algumas passagens aqui, de novo, do Nicholas Rose, falando sobre isso.
está falando sobre essa empresa, né, a ideia de empresa, como um modelo de atividade a ser encorajado em locais que tinham anteriormente operado de acordo com lógicas bem diferentes. Escola, universidade, hospital, consultório. A gente estava falando ontem sobre a figura do médico influenciador, né? É um pouco isso. Então, o médico é melhor na medida em que ele tem mais seguidores no Instagram, em que ele consegue angariar mais visibilidade em determinado lugar, e consegue se gerir. A quantidade de cursos, vocês devem ver isso, vocês então são especialistas nisso aí na SPM para olhar essas coisas, de como é que quantidade de gente vendendo marketing digital para todas as carreiras que você puder imaginar. Mas acho que deve ter difícil encontrar alguma categoria profissional que não tenha já todo um nicho de venda de curso de marketing digital, de apresentação de si nas redes sociais. Então, essa lógica atravessa, inclusive, profissões que a gente antes imaginava que não atravessariam, né? A gente estava falando sobre educação também, como é que vários professores também têm que se vender como esse sujeito meio sujeito empresa, né? Falar que o que me impressiona é que tanto o CRO, que é de odontologia, o CRM, CFM de medicina, já está liberando algumas possibilidades de publicação de imagens de antes e depois, justamente para as pessoas poderem utilizar isso como propaganda nas redes sociais para poder conseguir cliente para determinadas especialidades. O que antes era impossível, né? Era antiético, era feio e tal. Hoje em dia já está sendo aceito para poder gerar, para poder girar, né? Os serviços. E geralmente E serviços estéticos, né? Não é, é a coisa para gerar a imagem do antes e depois. Sim. Né? Principalmente nessa área de harmonização, Pois é. estética facial, isso mesmo. Uhum. E mesmo profissionais que não são autorizados a realizar uma série de procedimentos, tranquilamente também divulgam seus serviços, virou ainda é meio terra de ninguém, né? Enquanto não tiver uma É, regulamentação mais séria, exatamente. a gente vê muito isso. Pensando ainda na questão da autonomia, aí a gente traz esse termo que eu acho que é muito interessante do Ehrenberg, do Alan Ehrenberg, né, que eu já citei do culto da performance, que ele vai falar que é uma era da autonomia assistida, que é interessante, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro como é que as pessoas são instadas a serem cada um por si, você tem que construir seu caminho. Ao mesmo tempo, a gente está falando que existe isso, e paralelamente existe toda uma indústria que vai te ajudar a ser você mesmo, que vai ajudar Uhum. você a conseguir prosperar por si só. Então, eu acho que esse termo, né, que traz um pouco essa contradição, essa ideia de autonomia assistida, eu acho que ajuda a gente a entender um pouco isso. Ele fala essa combinação curiosa de liberdade e de dependência, que é marcada por essa era dos experts. Tem vários autores que vão falar sobre isso. O Bauman fala muito sobre esse surto do aconselhamento, né? Essa existência desses conselheiros, desses experts em todos os assuntos que vão se colocar, por exemplo, na figura do coach. Não aparece a figura do coach no livro do Bauman, mas a gente pode entender hoje como dentro dessa lógica, né? E uma outra citação aqui do Benilton Bezerra, falando sobre autonomia também. Uma sociedade em que a autonomia se tornou um valor central, um imperativo, um padrão. Aparentemente hedonista, essa sociedade acaba impondo aos sujeitos um esforço incessante para se manterem à altura de expectativas de performances física, mental e social que não conseguem atender. E aí a gente cai na questão que a gente estava falando ontem sobre depressão, né? É o outro lado da moeda de como é que a gente explica a grande quantidade de diagnósticos de doença mental, sobretudo de depressão, num contexto como esse, né? Em que, além de estarem muito desatendidas, as pessoas o tempo inteiro são, como aqui nesse caso da Veja, de maneira muito literal, em que a responsabilidade é colocada em cima de você. Essa aqui é numa época do governo Lula, em que a economia brasileira estava indo muito bem, e aí, nesse momento, sobre por isso que eu falei, né? Que não dá para ficar fazendo essa divisão de direita e esquerda, de quem é que compra mais o discurso. Na época do governo Lula, com o crescimento econômico, foi um momento que se falou muito sobre isso, em que se colocou muito na conta das pessoas aproveitarem essa maré de coisa boa, da economia funcionando, para aproveitar para conseguir prosperar por si só. E esse mesmo momento em que
isso acontece, né, ao mesmo tempo que você tem, e que o trabalho é muito fonte de sofrimento, de pouca segurança, é também, retomando um pouco do que a gente estava falando ontem, o momento em que é colocado no trabalho essa possibilidade de ser feliz, quase essa necessidade de ser feliz no trabalho também. E aí eu coloquei aqui algumas obras, né, alguns serviços que são vendidos em relação a isso. E aí a própria ideia de autonomia, que a gente está colocando aqui como uma pressão que pode levar, inclusive, a um caso, a casos de diagnóstico de doença mental, vendido como razão para ser feliz no trabalho. Então, como é que esse discurso ele é complexo, né? E ele é contraditório em alguns momentos. O Clóvis de Barros Filho, ironicamente, fala, né, que a hora feliz, o happy hour é a hora de ir embora do trabalho, né, no dia a dia, muito curiosamente. Mas é muito engraçado, porque é isso, né? Assim, e falar mal do trabalho hoje em dia pega meio mal, de fato. Claro que quando você está num ambiente corporativo é até mais compreensível, mas eu me lembro, eu dei uma cena que é engraçada, assim, eu conto, hoje em dia eu acho engraçado, mas na hora foi meio. Eu estava descendo, eu estava no elevador, lá na UF, com alguns alunos no elevador junto. E aí a professora Bia Polivanov, que vocês alguns devem conhecer, a Gisela que com Uhum. certeza conhece, Sim. entrou no elevador também, ela dá aula no mesmo curso que eu. E a gente se cumprimentou, oi, Mike, não sei o quê. Eu estava indo embora, eu tinha acabado de dar aula, dei aula à tarde, ela ia dar aula à noite. Aí ela falou, tá chegando, vai dar aula agora? Falei, Deus me livre, estou indo para casa. Os alunos arregalaram um olho por causa do Deus me livre. Eu falei, gente, é trabalho, eu amo vocês, mas assim, eu quero ir para casa, eu estou cansada. Porque no fundo é assim, como assim? Você falou Deus me livre, você não quer ficar aqui na UF toda a sua vida? Não, não quero. É meu trabalho, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto mais de ir para minha casa. Eu sempre me lembro disso quando estou falando sobre essa coisa de felicidade no trabalho. Uhum. Mas vamos entrar aqui, então, na última parte, sobre autoajuda. Está falando sobre essa indústria, né, de aconselhamento, que lucra em cima da ansiedade, da necessidade de algumas diretrizes nesse mundo tão complicado, tão complexo. E eu coloquei uma citação minha, né, em que eu defino um pouco o que eu estou chamando de autoajuda. Livros que fornecem dicas, manuais, reflexões que pretendem auxiliar os indivíduos a tomar decisões e pautar seu comportamento com o propósito de garantir um aprimoramento emocional, profissional, espiritual, intelectual, normalmente a partir da opinião abalizada de autoproclamados especialistas. Essa coisa do autoproclamado é importante, porque é muito isso, né? A gente está falando de uma indústria que vive não só de especialistas, literalmente, mas de pessoas que se colocam nessa função. Assim como eu falei ontem, né? Na verdade, anteontem, na primeira aula. Tem gente dando aconselhamento de cultura terapêutica sem nenhuma formação. Não são só psicólogos falando sobre isso. Não são só psicanalistas falando sobre isso. Qualquer pessoa pode dar dica de como lidar com o seu self hoje em dia, porque. E aí, o que que vai dar? A gente pode voltar até para o Bourdieu para pensar o que legitima essas pessoas a ocuparem esses espaços. Muitas vezes, hoje em dia, é capital social, que é traduzido no contexto das redes sociais em seguidor. A pessoa tem 1 milhão de seguidores, logo ela virou uma especialista naquele tema que ela se propõe a falar. Na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, que é sobre aconselhamento ligado a relacionamento amoroso, atravessado por essa lógica aí do masculinismo, do red pill e tal, é totalmente isso, assim. A mulher é especialista em relacionamentos amorosos. Aí você vai ver, ela é o quê? Ela é formada em psicologia, em antropologia. Não. Ela é uma pessoa que se relacionou com homens, e aí muita coisa do lugar de fala também aparecendo como fonte de legitimação. A pessoa que viveu uma determinada experiência, aquilo ali é traduzido em legitimidade para ela conseguir aconselhar os outros. E é muito traduzido por número de seguidores. Ela tem muitos seguidores, logo ela está numa posição de aconselhar as pessoas. Citei agora há pouco o termo do Bauman, né, sobre aconselhamento. Desde 98 ele estava falando sobre isso. E aí, hoje em dia, né, na minha tese eu pesquiso autoajuda, mas hoje, quando eu estou olhando os livros, né, especificamente de autoajuda, quando eu vou olhar hoje para esse mesmo universo, eu foco muito mais no audiovisual, né, e nas redes sociais, nas plataformas de rede social, porque esses vídeos curtos, essa cultura da autoajuda hoje em dia se manifesta, não deixou de existir nos livros, os livros são muito fortes, inclusive várias personalidades que fazem sucesso nas redes sociais, em plataformas, no YouTube, lançam livros depois,
Então, assim, é interessante perceber que o livro não perde a sua importância, pelo contrário, acabei de citar o Bourdieu, né? Ele ainda funciona como um símbolo distintivo importante. Ter um livro publicado ajuda você a se consolidar na figura desse aconselhador, né? De quem tem essa capacidade de aconselhar os outros, mas, de fato, está muito espalhada essa lógica, essa cultura, muito além dos livros, né? No Brasil, a autoajuda vai chegar sempre com algum atraso em relação aos Estados Unidos, mas muito seguindo um pouco a história do que acontece nos Estados Unidos, algum modismo de autoajuda que chega lá, um pouco depois chega aqui. Antigamente esse gap era maior, né? Esse delay era um pouco maior, agora as coisas chegam muito rápido, os livros são traduzidos muito rápidos para cá. E aí, né, o que está aparecendo nesse momento em que começa, anos 80, a autoajuda chega muito forte no Brasil, o que está sendo colocado, né? Eu coloco aqui que é um discurso imperativo sobre a necessidade de modernização e progresso do país, muito olhando para esse modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Como eu coloco, focado no consumo, na mentalidade neoliberal, com suas correlatas concepções de autonomia e responsabilidade individual. Eu coloquei só alguns exemplos aqui de livros que estão. Esse, esse Filho Rico, Filho Vencedor está no meu corpus, Mude ou Morra também está no meu corpus, e Rico ou Pobre, a escolha, a prosperidade é a escolha sua nesse corpus mais ampliado, que não é que eu analiso mesmo no livro só esse primeiro, Filho Rico, Filho Vencedor, mas os outros, tirando esse casais inteligentes se enriquecem juntos e seja foda, não fazem parte do meu corpus, mas eu coloquei aqui porque são sucesso, né? Foram muito vendidos, então e mostra um pouco também a variedade de temas que vão aparecer, alguns mais focados em relações amorosas, né? Que nem esse que é porque os homens amam as mulheres poderosas, inclusive a Tatiane Leal da FRJ, que eu citei aqui algumas vezes, ela tem uma dissertação de mestrado sobre a mulher poderosa, a figura da mulher poderosa, e aí ela analisa esse livro na dissertação dela. Ainda para exemplificar um pouco a variedade de temas que aparecem na autoajuda, um mais focado naquilo que eu estava falando ontem sobre religião, né? Como é que se mistura essa lógica da cultura terapêutica com a lógica religiosa. Então, você pode vender lições de liderança de Jesus. Tem livros, por exemplo, ligados a corpo e dieta, que é a dieta de Jesus, a dieta dos apóstolos. Você consegue misturar aconselhamento de qualquer coisa com discurso religioso, ou coisas ainda mais difíceis de serem compreendidas, como o que a Baleia Chamu me ensinou sobre vida, amor e casamento. E aqui é a capa do meu livro, mas eu botei ele por um motivo específico, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante. Quando eu mandei para a editora o livro para eles fazerem a capa, né? Para eles editarem, eles me mandaram uma primeira proposta de capa, que é essa daqui da esquerda, que é um monte de homenzinho correndo com uma pasta e com roupa meio corporativa. E eu gostei da ideia, achei que funcionava bem essa coisa da corrida, da competição. Só que me chamou a atenção o fato deles terem colocado, claro que eles estavam, né, não pensaram muito sobre isso, mas terem colocado um monte de homem branco, o boneco está meio, né, aparentemente branco, correndo. E eu fiquei pensando que, claro que existe até quando a gente estava falando sobre aquela coisa da passagem do self-made man, né, das três fases, né, do século XIX até hoje em dia, se a gente for olhar para se esse livro aqui estivesse tratando do século XIX, da figura do self-made man no século XIX, essa primeira capa que estava perfeita. Porque o foco naquelas figuras de homens de caráter, que eram exemplos de sucesso, que deveriam ser seguidos, era basicamente de homens brancos. Eram esses homens que eram retratados, esses homens que eram insensatos. Só que eu fiz questão e eu pedi a modificação de capa, e eles fizeram, e essa capa aqui da direita foi a que ficou, acabou ficando do livro. Eu pedi para eles incluírem pessoas de diferentes cores e mulheres, justamente para poder mostrar como é que esse discurso e esse tipo de imperativo ele atravessa todo mundo. Ninguém consegue escapar disso. Não é por uma questão de representatividade importa, não foi querendo lacrar na capa do livro. Mas eu queria justamente demonstrar, assim, mostrar que assim, é uma lógica inescapável. Antes fosse
uma lógica que só atinge homens de grandes organizações e corporações. Inclusive, não precisava nem estar com essa roupa aqui, não, porque aqui vai poder ficar mais óbvio que a gente está falando de trabalho e tal, senão seriam só pessoas correndo na rua. Mas não é, é o cara do Uber, é a mulher que vende o próprio corpo no Fatal Models ou que vende fotos suas íntimas no OnlyFans. Todo mundo é atravessado por essa lógica. E por isso a necessidade de incorporar, né, outros tipos de sujeito aqui. E eu trouxe isso só como exemplo disso. Tem uma citação também da tese, né, do livro, em que eu defino um pouco de uma maneira, né, simples o que seriam essas duas figuras. O vencedor incorporando muito essa lógica da autonomia, né? Assumir o risco, tomar para si as rédeas da sua vida, correr atrás dos seus sonhos, se superar, são termos que são repetidos ad nauseam nesses livros. E o fracassado, e aí isso daí é interessante, aquele que vai imputar aos outros a responsabilidade pelas suas derrotas, que é acomodado, esse termo é muito acionado para se referir à figura do fracassado, que se acomoda, sobretudo, na rede de proteção do Estado, que fica esperando oportunidades caírem no seu colo, que se contenta com pouco, etc. E aí, obviamente, dentro desse mundo da figura que se acomoda na proteção do Estado, o grande inimigo, né, o grande fracassado seria, por exemplo, o usuário de programas sociais do governo. Existe uma demonização disso, essa coisa dos parasitas sociais, né? Porque é um contexto em que a dependência, e aí, sobretudo do Estado, porque onera os outros, né? Uma lógica em que cada um tem que ser por si. É a pior coisa do mundo eu ser responsável por sustentar a família do outro, que eu nem conheço, que eu não, aquela frase da Margaret Thatcher, né? Não existe sociedade, o que existe são as pessoas e suas famílias. É um pouco isso, por que eu tenho que sustentar a família do outro? É uma lógica que torna isso muito um discurso muito facilmente compreendido, em que a dependência, sobretudo, é colocada numa condição vexatória, né, vergonhosa. Eu falei que poucos livros tratam da figura do fracassado, né, que os livros que eu encontrei no meu corpus basicamente falam, claro, obviamente, do vencedor. O único que falava do fracassado no título é esse, só é fracassado quem quer, e que tem esse tipo de discurso, que me parece absurdo, tipo, implorar por uma esmola é algo tão humilhante e deprimente que só os fracassados de verdade se submetem a essa prática. Nem os próprios animais, desprovidos de inteligência, ficam à espera de quem lhes dê esmolas. Os gatos saem à caça dos ratos e não há ninguém que tenha visto um rato ou gato numa esquina pedindo esmola. Os ratos são vaidosos e orgulhosos demais para adularem a caridade alheia. Os seres humanos, entretanto, se humilham e rastejam a lama por um prato de comida suja. Eu trouxe esse exemplo dessa página Empreendedor Nem a Gente e essa postagem, né, que foi feita no Twitter, para falar também um pouco, que a gente está falando sobre como esse discurso se espalha, né, e como é que a gente de fato adere a essa lógica, e como é que essa lógica é muito vendida pela mídia e aparece muito forte nas redes sociais, mas é importante também a gente olhar como é que a crítica a isso também aparece, né? Existe resistência, não é que esse discurso se instala e não tem nenhum tipo de resistência, não tem nenhum tipo de contraponto. A gente vê também muito forte nas redes sociais hoje em dia um discurso de crítica a esse mesmo movimento. Então, em páginas como essa, Empreendedor Nem a gente vê postagens de pessoas colocando situações que são vividas por algum tipo de empreendedor e que são absurdas. E aí, esse primeiro comentário aqui na página, né? Se você veio aqui defender bilionário, comenta aqui rapidinho para a gente dar um negócio e tal. Que é uma maneira meio de brincar, de excluir as pessoas, né? E essa postagem do Twitter chamando atenção para alguns absurdos, né, que são feitos pelo Walmart, né, que ele fala a família mais rica do mundo, que tem mais 100 bilhões de dólares e lucra 4 milhões por hora, pede doação de comida para os próprios funcionários, porque muitos são tão pobres que não conseguem bancar um jantar de ação de graça. Eis um resumo do capitalismo. Então, não é que essa lógica não encontra nenhum tipo de resistência. Pensando um pouco, para a gente fechar, no conteúdo de alguns desses livros que eu analisei,
trouxe algumas coisas que me chamaram a atenção, né? De uma maneira muito reduzida aqui, né? Para poder caber aqui na nossa conversa. Primeiro que muitos desses livros fazem isso que eu chamei de crítica à reclamação. Tem a ver com algo que a gente já chegou a comentar aqui, que é como é que existe uma função na cultura terapêutica, de uma maneira geral, de fazer o sujeito se integrar na sociedade. No sentido de entender as contradições e problemas sociais como parte do mundo, o mundo é assim mesmo, você que tem que se adaptar a esse mundo. E aí eu trago, né, um caso dessa Urban, que é Marisa Urban, que é uma autora de um desses livros de autoajuda que eu analisei, que ela fala: quando você tiver uma boa desculpa, não a use, pois a pior desculpa do mundo é a desculpa verdadeira. E aí eu comento, né, é, citando ela, o sujeito não reclama, porque nesse livro ela faz uma distinção, ela não usa as figuras do vencedor e do fracassado, ela usa do sujeito e do sujeitado, né, que seria meio que uma metáfora para isso. Ela fala, o sujeito, que seria o vencedor, né, não reclama, pois reclamar é uma postura infantil. O sujeito aceita a realidade, aceita os limites e os transforma por vontade própria. O sujeitado, fracassado, né, por outro lado, é um reclamão. Reclama da realidade, reclama dos limites e os conserva. Tem a clara postura de vítima, de coitadinho. A gente vê muito esse discurso, né, sendo colocado sobre qualquer tipo de reclamação ou crítica que você faça a determinada situação social, é colocada nesse lugar da vítima, né, de alguém que não conseguiu prosperar e logo está encontrando desculpas para não ter conseguido. Aí, passando para um lado mais lúdico, só assim que eu consigo definir, uma outra ideia que aparece, curiosamente, em vários dos livros que eu analisei, é a metáfora do espermatozoide. Aqui eu trago como ele está no livro do Augusto Cury, que é uma figura muito importante também, né? Autor de livros de autoajuda que vendem muitíssimo, mas uma figura que também teve sua conexão com a política brasileira. Ele que escreveu o plano de governo da Marina na eleição que ela disputou com a Dilma, acho que foi do primeiro, da segunda eleição da Dilma, quando a Marina entrou com o plano de governo dela, quem escreveu foi o Augusto Cury, que é esse grande autor de autoajuda, para você ver como é que essas coisas estão muito misturadas também, política e essa lógica, né? E qual é a ideia do espermatozoide? A gente está falando o tempo inteiro de competição, da competição sendo muito naturalizada, né, nesse mundo, como se a competição fosse um dado da natureza. Então, por que que você vai problematizar o fato de que os trabalhadores não se conectam mais, não conseguem se, se juntar para coletivamente demandar nada, se a competição é algo tão da natureza que até para nascer você participou de uma grande competição e você venceu, que é o discurso do vencedor, né? Ele fala: um dia você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Você estava lá, eram 40 milhões de concorrentes, todos tinham potencial para vencer e só um venceria. Aí, será que você era só um número? Quais eram as suas chances de vencer? Você nunca foi tão próximo de zero. Suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser um derrotado, para ser um grande perdedor. Qualquer um acharia que loucura participar dessa corrida, mas você participou e ainda achava que iria vencer. Ele está falando da concepção, né? Do fato do espermatozoide ter conseguido fecundar o óvulo e você é esse espermatozoide que conseguiu vencer. E havia algumas passagens, né, do, do meu livro em que eu estou falando sobre né, essa naturalização dessa lógica da competição e dessa premissa de aceitação da realidade como algo que não é um problema, né? A existir a realidade tal como ela é. E aí tem uma situação, isso aqui é um outro livro de autoajuda, em que o autor fala, Gilcler Regina, é o nome dele. Não existe mercado parado, existe gente parada. O mercado não erra. Se você não está tendo sucesso, é porque está errado. Mude você e o mundo mudará também a seu favor. Isso é meio que uma expressão, tipo de lógica que vai aparecer em vários desses livros, apareceu com muita frequência no meu corpus. E aí eu comento, né? É,
Sam Walton, fundador do Walmart, também desponta como líder admirável por, entre outras coisas, ter proferido a frase: ouvi falar muito ultimamente sobre recessão. Fiz uma reunião com a minha diretoria e resolvemos não participar. Lembrando que o Walmart é o mesmo que, né, agora há pouco aqui a gente falou, que estava angariando alimentos para dar para os seus funcionários conseguirem fazer a ceia de ação de graças nos Estados Unidos. E a última questão que eu queria trazer para a gente é, é como é que isso tudo também leva a isso que o Ehrenberg vai chamar de culto da performance, né? Seria essa demanda irrestrita por desempenho. E de alguma maneira, como é que, esse é o argumento do Ehrenberg, como é que isso daí se mistura com a lógica esportiva, né? Ele vai falar como é que existe uma retroalimentação dessa influência do mundo do esporte, em que a competição de fato existe, como é que isso daí atravessa, como é que o esporte, essa lógica esportiva, começa a atravessar também coisas como o mundo corporativo, né? Como é que começa a pautar, a lógica esportiva começa a pautar, de alguma maneira, o tipo de desempenho que as pessoas precisam ter também no universo do trabalho. E aí eu coloquei aquele mesmo autor do livro Só é Fracassado Quem Quer, uma outra passagem dele, né? Que ele fala: um homem que trabalha das 5 da manhã às 5 da tarde numa pedreira com um martelo não pode ser taxado de preguiçoso total. Que bom que ele falou isso. Talvez a preguiça dele esteja no fato de não buscar o autoaperfeiçoamento para, a partir daí, executar um trabalho mais produtivo e compensador. Acho que é um exemplo quase caricatural de tão absurdo, né? Que ele pega uma pessoa que trabalha numa pedreira por 12 horas e fala que essa pessoa só não consegue progredir na vida porque ela não está se aperfeiçoando. É um exemplo meio quase grotesco, só que se a gente for olhar hoje em dia para como as pessoas se apresentam nas redes sociais, e eu até vou antecipar um pouco um vídeo que eu ia mostrar daqui a pouquinho, mas eu acho que tem muito a ver com essa citação, essa coisa do acordar às 5 da manhã, como é que isso daí, a nova roupagem disso nas redes sociais, que vocês já também já devem ter visto. Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Compartilhar. Compartilhar essa. Bom dia, às 4 da manhã, comecei meu dia fazendo 5 minutos de LPF, coloquei uma música muito legal pra fazer minhas coisas ouvindo uma música que eu gosto. Preparei meu café da manhã, eu lavei a louça que estava acumulada, fiz meu caderninho da gratidão e fui estudar. Dei uma estudadinha enquanto eu tomava meu café da manhã, que foram essas toasts de cheesecake que eu já ensinei como é que faz, e me preparei para correr 5 quilômetros. Como eu corri 7,5 km ontem, a minha canela não tava aguentando muito. Mas foi super divertido, como sempre. Tomei meu A Maika ela saiu e vai voltar daqui a pouquinho, pelo visto. Oi, oi, oi. Voltei. Estão me ouvindo? Eu caí? Foi Ouvindo, eu que caí? Foi, foi foi eu que você que caí? caiu, e você Em está qual momento do congelada. vídeo? A sua imagem estava congelada de novo. Agora não, agora descongelou. É.
Voltou, foi alguma Vimos, estabilidade aqui. É. vimos a Em qual metade do momento vídeo do aqui, vídeo eu então. caí? Hum. Na metade, Ela eu acho. estava Eu não estou começando a conseguindo ouvir. corrida, tão Eu feliz. acho que eu vou passar de novo, então, gente, o vídeo. Tá bom. Será que eu vou conseguir passar? Me avisem, por favor, se está indo direito, porque eu acho que a minha internet não está muito boa. A gente tá ouvindo você, mas não estamos te vendo. A gente está vendo uma imagem sua É, só, eu preto e fechei branco. a câmera. Ah, Eu tá. fechei a câmera para ver se melhoro a minha conexão aqui para conseguir passar o vídeo. Mas se não conseguir, depois eu passo o link. Tá Deixa eu bom. só ver se eu consigo. Tum, tum. Eu ainda estou aqui, gente. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Estão conseguindo ver o vídeo? Sim, estamos vendo o vídeo, mas ainda ele não está em movimento. Não, vou botar agora. Só queria confirmar se Tá, estou ainda com conexão. Vou botar agora. tá. Acho que vocês estavam vendo até a parte da corrida, né? Mas no começo, que outro. Aí, Maica, ficou sem som. Oi? Ficou sem som. A gente está vendo, mas não está ouvindo. Ah, deixa eu botar só essa parte final. Acho que vocês já entenderam de qualquer maneira qual é o Sim. sentido, né? Mas deixa eu ver se eu consigo parar de. Tem que compartilhar e ticar de novo o som. Sim, Sabem que eu amo. Tivemos aula de laboratório de anatomia. Essas aí são as representações da boneca, dos eixos. E aí eu fiquei até as 8h30 ajudando a galera da iniciação científica que eu tô fazendo. A gente treinou cirurgia, aprendeu uns procedimentos e tal. O pessoal é muito legal, eu amo eles. E depois fui pra academia. Gente, ela foi super tarde. E eu fiz um micro treino de superiores e abdômen. Micro não, foi 1 hora. Eu parei pra abastecer, né? Tomei banho e fui dormir. Beijo! Desculpa ter feito vocês verem 3 vezes o vídeo da Manu City, né? Mas eu não posso sofrer sozinha, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Se eu vou voltar com a minha câmera. Se a internet estabilizou de novo aqui, estão me vendo? Sim, Bom, vocês já devem ter visto, já, não sei se a Manu City especificamente, mas vocês devem já ter visto esse fenômeno desses influenciadores que compartilham rotina, né, de produtividade e essa lógica muito de. Por isso que eu lembrei da Manu City por causa do 4 horas da manhã, né? Que o exemplo que o Morgan do cara da pedreira, que trabalha das 5 às 5. Existe uma romantização dessa coisa da produtividade, de acordar muito cedo, né? Tem uma série de influenciadoras que têm essa lógica de acordar muito cedo para conseguir dar conta de uma rotina que envolve uma série de coisas como cursar medicina. Eu acho que eu travei, eu fechei minha câmera. Vocês conseguem me ouvir, pelo menos? sim, estamos ouvindo. Tá. Vou ficar com ela fechada até o final, porque eu acho que a minha internet deu uma travada aqui. Mas existe essa coisa muito forte, né, de colocar que é possível. O discurso, no fundo, é esse. É possível você ser uma pessoa que faz 3 tipos de exercício físico num dia e que também cursa medicina. E, curiosamente, eu ia até passar outro vídeo, mas como a internet não está muito boa, não vou passar. Essa Manu City, que ficou famosa justamente porque conseguia conciliar a faculdade de medicina na UFRJ, com essa rotina muito puxada de treino, né, de ser uma influenciadora fitness, ela largou a faculdade de medicina recentemente, isso daí gerou um grande burburinho nas redes sociais, que é quase como se fosse uma traição de alguma maneira, né, porque ela prometeu que era possível, ela prometeu
que era muito viável alguém conseguir ter esse estilo de vida que ela mesma não conseguiu segurar por muito tempo. Deixa eu botar aqui. Ela não se esforçou o suficiente, que pena. Ela não se esforçou, ela não conseguiu dar conta. E aí é engraçado porque ela fala que um dos motivos para ela parar de fazer a faculdade de medicina, até estava nesse vídeo que eu ia mostrar, é que ela quer poder se dedicar a dar as palestras que ela é convidada a dar. Mas é curioso porque ela foi convidada para dar as palestras porque ela era uma estudante de medicina que conseguia fazer tudo isso. Só que agora ela não é mais uma estudante de medicina, mas agora ela tem tempo. E aí tem até um. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá mais para frente aqui. Eram os dois vídeos, né? E esse tweet aqui do meio, eu acho que resume bem isso, que a pessoa fala que agora que ela continua compartilhando a rotina dela, ela continua acordando às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, mesmo não fazendo a faculdade. Aí alguém colocou: eu amo que ela acorda cedo para ser bem produtiva, fazendo só coisa de gente que é à toa. Porque é isso, ela acorda às 5 da manhã e até às 11 da manhã ela está fazendo 5 tipos diferentes de treino, indo para a praia e não sei o quê. E aí o outro comenta, né, que a manhã dela parece que dura 30 horas. É de fato uma romantização disso, né, dessa loucura de produtividade. E aí, alguns elementos, né, ligados a isso, essas mesmas influenciadoras muitas vezes usam esses tipos de tecnologia para conseguir quantificar, né, essa ideia de self-quantificado, é disso, você tem que ser produtivo, você tem que mostrar, e aí você coloca lá a sua rotina com o horário certinho que você fez cada coisa, você tem um planner em que você vai planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês, e aí você vai ter um relógio que vai te mostrar absolutamente todos os índices do seu corpo, como é que eles estão respondendo em tempo real ao que você está fazendo. E aí eu coloco essa citação desses autores, né, que apresentaram esse trabalho no Comunicom, inclusive. E aí coloca: controle, paranoia e meritocracia são características centrais na vigilância de si e dos outros e do empreendedorismo. E aí, assim como a Manucity não está inaugurando nada, né, essa conexão entre performance no trabalho e academia, que é um foco muito grande nela, né, esporte de uma maneira geral, é uma coisa que o Ehrenberg já comenta, fala, é o estilo de vida e não apenas um exercício físico, um estado de espírito mais do que uma distração ou uma pedagogia virtuosa do corpo. Como é que outros coaches e empreendedores e empresários também já transitaram nesse universo de esporte e mundo dos negócios, né? O Bernardinho, que é um técnico de vôlei, que é um cara que é ex-jogador de vôlei, que é uma pessoa do mundo dos esportes, virou um dos grandes coaches do Brasil, não só no sentido de coach técnico de vôlei, mas de coach de alguém que pode aconselhar, por exemplo, uma corporação a prosperar. Assim como o Abílio Diniz, né? Que faleceu recentemente, que tinha também essa coisa de sempre se mostrar muito sarado, muito forte, era apontado, e isso era muito associado ao dinamismo dele como empresário, o fato dele cuidar muito do corpo dele ter essa ética de cuidado com o corpo. O próprio Eike Batista, que a gente já citou aqui, era muito destacado o fato de que também ele era esportista, que ele corria na lagoa, que ele fazia uma série de exercícios físicos. E aí, já apontando para desdobramentos disso, né? De como é que a gente está nessa lógica. A Manucity, por enquanto, ela dorme porque ela é obrigada a dormir, ela ainda tem que dormir algumas horinhas, mas no futuro próximo talvez a gente consiga transcender essa necessidade, que é um pouco o discurso do Crary, né? Como é que o sono, eu acho que talvez a última barreira que falta a ser vencida no capitalismo, fala, né, como é que essa lógica do 24/7, né? Supera a lógica do desligado ligado de uma maneira que nada está fundamentalmente desligado e não há nunca um estado real de repouso. Porque essa vida que a gente vive, né, nos leva a isso. E aí, por fim, uma pessoa escrevendo no Twitter, né, que ama a sensação de ter uma rotina puxada, fazer várias coisas, no final do dia deitar depois de um banho gostoso e dormir com a consciência limpa de que fez tudo, e o outro comenta e fala: sai do fake capitalismo, que é um pouco isso, né, denunciando como é que, no fundo, essa ode a essas rotinas muito puxadas, a essa romantização, né, desse trabalho incessante que a gente é obrigado a fazer na nossa vida, não só em relação ao trabalho, mas em relação a nós mesmos, né? Porque não basta você fazer medicina, você trabalhar muito, você também tem que cuidar do seu
corpo, tem que malhar 3 vezes ao dia, tem que fazer a dieta tal, tem que se alimentar de tal forma, tomar o super coffee. Nada é simples, né? Tudo é o super coffee, é o super não sei o quê. Como é que isso daí no fundo, são essas demandas, né, que a gente acaba aderindo de maneira mais ou menos consciente. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui minha câmera, não sei se reestabilizou minha internet. Mas era isso, gente. Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Obrigada aí pela companhia nesses 3 dias. Espero que algumas coisas tenham ficado aí para vocês. Obrigada a você, Maica, melhoras, e brigadíssima por um curso tão interessante. Valeu.